Agora entra em campo a equipe que bate um bolão. Fique ligado na melhor transmissão. Equipe Rock Esportiva. E chegamos! Muito boa noite para você, sintonizado em facebook.com/Rock Esportiva, facebook.com/Onda Esportiva e também através do São Carlos em Rede, de todos os compartilhamentos de nossos amigos. Estamos chegando! Muito boa noite nesse domingo de Páscoa. Uma ótima Páscoa para todos vocês, para os nossos amigos, para as nossas amigas, para vocês que nos acompanham aí, que acompanham o nosso trabalho nesse ano de 2020. Vamos falar muito na noite de hoje de Campeonato Paulista, da sequência do Paulistão 2020. Vamos falar também de clubes aí dos estaduais de Minas e do Rio de Janeiro também, o que vão enfrentar para continuar os seus estaduais. O Paulistão, que vai ter reunião na próxima quarta-feira na Federação Paulista de Futebol para definir quando que retoma o campeonato em meio a tudo isso que está acontecendo. Vamos falar também do comercial um pouquinho lá de Ribeirão Preto, que está fazendo uma campanha bacana lá com o seu torcedor, com a sua diretoria, está movimentando de alguma forma o clube e serve de exemplo também, principalmente para os clubes aí do interior. Convidado de hoje, nosso amigo João Vitor, mais uma vez, João Vitor Gonçalves, médico, fala conosco hoje ao vivo dentro aí da nossa live de Páscoa, Ednelson Simonetti, e para iniciar aquele domingo de Páscoa legal nosso, como eu havia prometido, aquela comemoração especial de Páscoa, né? Aquela comemoração que começou com Rovanir Frias, com Sérgio Ricardo Picirilli e comigo também. Tá aí, ó, quem achou que a gente não ia colocar, tá na tela aí do Onda Esportiva, da Rock Esportiva, do São Carlos em Rede, a comemoração de Páscoa, hein? Quem achava que era o Viola que tinha iniciado aí, inventado as comemorações de Páscoa, tá muito enganado. É só acompanhar na nossa tela aí, conforme prometido, tá aí, ó. Sérgio Picirilli, eu e Rovanir Frias comemorando aí um gol em um domingo de Páscoa no ano de 1998. Para você que está sintonizado aí na nossa live, tá vendo a imagem. Para aqueles que evidentemente não enxergam, eu vou descrever a imagem aqui, porque a gente está adotando também a hashtag para cego ver. É o meu amigo Sérgio em primeiro, eu logo em seguida, e o Rovanir em terceiro, nós comemorando um gol, igual o Coelhinho da Páscoa. Imagina o Coelhinho pulando, com as mãozinhas assim para cima, as duas mãos para cima assim, pulando igual o Coelhinho da Páscoa, os três animaizinhos de Páscoa no ano de 1998. Tem mais imagens, hein? Vamos trazer mais imagens dessa comemoração histórica aí no ano de 1998. Lá se vão 22 anos aí dessa comemoração. E quem ensinou para Túlio Maravilha, para Viola, para todos esses consagrados aí atacantes, fomos nós. Lá no distante 1998, o Rovanir está contente a beça que eu coloquei isso aí no ar, cara. Eu vou te contar, hein? Ei, Rubem, já passou tempo, já fizemos muita coisa. E ó, daqui a pouquinho vocês vão ver o que deu aí essa comemoração, hein? Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar aqui. Galera, vai chegando na nossa live, deixa eu voltar pra cá, daqui a pouquinho a gente volta aí com as imagens. Hoje eu tô com a camisa do Figueirense aqui, ó, do Figueira lá, aqui, desse lado. Do Figueira lá de Santa Catarina, duas camisas históricas do Corinthians aqui no nosso cenário, do início da década de 90 também. Hoje é só a década de 90, hein? Gaviões Futebol Clube ali naquela comemoração, depois camisas do Corinthians aqui, ó. As duas, a branca, número 9 do Viola, e a branca tá desse lado aqui, tá ao contrário. A branca tá aqui, número 9, e a preta aqui, número 10, do craque Neto, de Viola e de Neto, hein? Duas camisas históricas hoje aqui. Eu vou começar a usar a camisa de time toda a live, e vocês podem colocar aí nos comentários, aí nas nossas redes sociais, no comentário da nossa live, que camisa você quer que eu use na próxima aí, mas vai ter desafio, não vai ser tão moleza assim, põe do Palmeiras, do São Paulo, não sei o quê, né? Vamos ter desafio aí. Pessoal, chega na nossa live, deixa eu ver quem tá conosco aqui, o Renan Daiane, que ganhou o ovo de Páscoa, e ó, pra você ver que é verdade que o Renan ganhou o ovo de Páscoa, recebeu,
tá aí na nossa live e daqui a pouquinho eu pego a imagem dele aqui e ponho aqui na nossa live também, viu? Tá na nossa página lá, facebook.com/roquesportiva. Você que ainda não curtiu, vai lá e curta nossa página para acompanhar. E daqui a pouquinho eu ponho, então, a imagem do Renan com o seu ovo de Páscoa recebido no dia de ontem aí da equipe Rádio Rock Esportivo. O Renan já está conosco. Boa noite, Marcelo Simone. Oi, Marcelão, boa noite, um abração para você aí. Força aí pro Júlio. As notícias são boas, né, Marcelo? Graças a Deus, continuamos em oração aí pelo Júlio Simone. E você que tá ligadinho conosco aí na Rádio Rock Esportiva, também faça sua oração aí pro Júlio Simone, filho do nosso amigo Marcelo. Tá se recuperando lá na Santa Casa e logo vai estar conosco. Quem sabe não participa ainda conosco uma live ainda esse ano, hein? Esse semestre, esse semestre, passando essa pandemia aí, nós vamos fazer uma live com o Marcelo e com o Júlio, rapaz. O João Carlos está conosco, boa noite. O Renan Daiane aqui, obrigado pelo prêmio que faturei. É isso aí, Renan. Quem participa aqui concorre. Fabinho Espósito está conosco também. Grande Fabinho, um abração para você, Fabinho. Conversa Fiado, grupo Conversa Fiado, grupo de samba do Sérgio Piscirilli, ó. O que tava naquela foto lá, o primeiro comemorando, tá aí, ó. Tá na tela de novo o Serjão aí. É do grupo Conversa Fiada, todo mundo ligadinho conosco hoje aí também. Futebol, rock and roll, samba, tem tudo a ver, é tudo misturado. Vagnão Talibã, grande Vagnão, um abração pra você aí em Guarulhos, aí em Mauá, em São Paulo, toda a rapaziada aí acompanhando a gente, um abração pra você, viu, Vagnão? Vagnão tem que participar conosco também. É jogador lá, e jogador dos bons, rapaz. Eu tô acompanhando, viu, Vagnão? Tô acompanhando você aí pelas redes sociais, cara. Quem mais aqui? Paulinho chorando ter levado o gol. É meu irmão que tá lá atrás. Eu acho que na foto lá é meu irmão, viu, o Sérgio? O Sérgio tá achando que é o irmão dele, mas é meu irmão que tá naquela foto lá, o Thiago, que tá lá no fundo, lá, ó. Que tomou o gol na nossa comemoração, ganhamos do Expressinho naquela oportunidade. Contar o campeonato vocês não acreditam, mas deixa pra lá. Renan Daiane, Rovanir Frias, você é o maior mito dessa cidade. Tá aí, Rova, é isso aí, filho. A minha mãe, Dona Luzia de Forge, o seu Pedro acompanhando. Hoje não pude dar um abraço para eles, né? A gente tá em isolamento, tão distante. Estão aí realmente se protegendo. Mas aí falamos, né? Já falamos hoje. A mãe vai participar numa live nossa aqui também. A mãe fez uma promoção lá no grupo nosso da família lá, que foi um show, rapaz. E um beijão para vocês aí, para você e pro pai. A Patrícia Almeida Demolfeta, boa noite, João Vitor, abraços. Boa noite, João Vitor, abraço pro João, pro nosso João Vitor Gonçalves aqui, o grande vascaíno, ó, daqui a pouquinho na tela aqui também da Rock Esportiva, o Fábio mandando um abraço aqui no Facebook da Patrícia Almeida Demolfeta. Curta nossa página aí, rapaziada, não perde nada não, hein. Fábio Luquezzi, grande Fábio conosco também, boa noite, um abração pra você, Fábio. Quem mais conosco aqui? Bonitas camisas do Corinthians, hein, Rafa? Essas têm história. É, Fábio, essas daqui têm história. Quem mais? O Serjão de novo aqui, ó. Conversa fiada. Campeonato, enquanto a gente não ia pra final, não acabava o campeonato. É verdade, porque a gente organizava o campeonato e a gente só foi acabar o campeonato quando fomos pra final. Pessoal, boa noite mais uma vez. Estamos chegando então com tudo aí nessa noite de hoje pra falar muito aí de futebol. Mais uma vez nessa noite de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, né? Noite de domingo aí, de Páscoa, fim de Páscoa, tivemos 2 WO hoje aqui, que a rapaziada não aguentou, deu PT, mas temos aí a rapaziada conosco já online aqui. Então já vou botar na tela, tá na tela, igual diz o Datena, e já tá ele, ó, o moço São Paulino na tela, Ednelson Simonetti, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Rafa. Boa noite, João. Boa noite a todo mundo ligado na nossa live aí. Um excelente domingo de Páscoa, finalzinho de domingo de Páscoa aí. Um pouco atípico ainda, né, devido a essas condições aí, né. E, cara, lembrando dos domingos de Páscoa aí, né, vendo essa foto de vocês aí, eu não sei, eu vivi para ver isso, é incrível, né. Você já viu uma comemoração dessa? Não viu, né? Não pode. Eu imagino, Rafa, uma comemoração dessa em Birigui, 6 horas da tarde, chovendo, em pleno domingo de Páscoa. E aí, cara? Eu tava lá, hein? Como vai se realizar ali? Eu estava lá, domingo de Páscoa,
Ano de 2009 ou 2010? Acho que foi 2009, se não me engano. 2009. 2009, né? Ganhamos do Bandeirantes 4-1 lá, o São Carlos ganhou. Teve até gol do Gé. E o Rovanir reencontrou um amigo, né? Da Guarda Municipal, Civil Municipal. E se ele Isso é lindo. Isso é lindo. Ô, Eu acho isso Nir! lindo. O Renato Schmir rola de dar risada quando eu conto essa história. Ô, Nir! Nossa, se ele visse essa foto, então, apaixonaria muito mais. Muito bem, o Dinho tá aí conosco, vai falar muito de futebol conosco. E agora também o nosso amigo vai entrar para a equipe, que eu vou fazer o convite aí para ele vai aceitar, eu tenho certeza. Ó a pressão, né? A gente já faz do ar assim para não poder falar não, né? Mas o João Vitor é uma pessoa que a gente gosta muito realmente e tá conosco aí. Boa noite, João, seja bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Ednelson. Boa noite a todos os amigos da Rock Esportiva. É um prazer participar com vocês dessa live, relembrando as histórias que todos nós vivemos, né? Seja dentro da imprensa, seja às vezes na arquibancada, né? Saudoso Bandeirante, a gente lembra dos jogos aí, época da 3 do São Carlos, precisando ganhar do Bandeirante para escapar do rebaixamento. Acho que o Ednelson deve lembrar aí as histórias. O pessoal do Bandeirante, eu lembro da torcida revoltada no Pedro Marim Babel também, quando o time foi rebaixado, invadindo o campo. Então, assim, são aquelas histórias que só nós que conhecemos e acompanhamos o futebol aí do interior sabemos, né? E como é bom estar com vocês, como é bom poder matar um pouquinho da saudade do futebol aí na Páscoa. E porque essa situação de quarentena, querendo ou não, é um pouco chata, né? Principalmente pra gente. Não tem, é difícil ter um joguinho ao vivo, a gente tem que quebrar o galho aqui, vem do jogo da Bielorrússia, vem do jogo da Nicarágua, vem do VT que a gente já sabe o final. Mas estamos aí, aproveitando a oportunidade para falar um pouquinho de futebol para todo mundo que está na nossa live. Muito bem, nosso amigo João Vitor aí conosco, portanto, para falar muito aí de futebol na noite de hoje aqui no Rock Esportivo. Para iniciar então, rapaziada, já vamos dar o pontapé inicial aqui para falar do Paulistão, séries A1, A2 e A3. Tem reuniões marcadas aí para a próxima quarta-feira, né? Hoje, se o campeonato não tivesse parado, né, se não fosse suspenso aí por conta da Covid-19, conheceríamos hoje os finalistas aí da edição 2020. Estaríamos aí, então, encerrando as semifinais hoje e conheceríamos, portanto, nesse final de semana, os dois finalistas aí do campeonato. A Federação Paulista de Futebol sinaliza já com a sequência e com o término realmente da competição, uma pressão que está sendo feita aí em cima dos clubes, em cima também aí dos clubes e também não só por parte da federação, mas por parte também da patrocinadora, né, da emissora que detém os direitos de imagem aí do campeonato, também fazendo uma pressão para que haja esse retorno. E o que me deixa mais preocupado, a informação que eu li hoje, é que a Federação Paulista de Futebol ela vai sugerir nessa reunião, é o que o pessoal está especulando, que provavelmente a federação vai sugerir o seguinte, que a pré-temporada dos clubes se reinicie, volte aí no início de maio, para que o campeonato aconteça as finais aí até o final de junho. Eu vou começar com o Ednelson, você ouviu essa informação, você está sabendo, Dinho, o que você acha disso tudo? Não, Rafa, eu não tinha conhecimento dessa informação, mas nada me surpreende vindo da Federação Paulista, né? É algo assim, não sei, é algo que precisa ser muito bem pensado. Eu ainda tenho aquela opinião que o campeonato não deve continuar. E hoje eu estava até conversando com o Felipinho Sheik, que é presidente do São Bernardo, né? E a gente começou a conversar por acaso nos comentários assim, em Facebook, assim, a gente acabou indo pro inbox, aí acabamos conversando, né? Ele até falou que ele preferiria que o campeonato terminasse, né, com o acesso dos dois primeiros, óbvio, porque ele está em segundo, né, e sem rebaixamento nas divisões. Aí eu questionei ele, eu falei assim, Felipe, e na semana passada, aí uma semana antes dessa rodada, da última rodada, a sua opinião era a mesma? Quando o Velo Clube estava em segundo e vocês estavam em quarto? Porque assim, você está pensando de um lado que vai beneficiar o seu time. Eu entendo toda a estrutura que tem por trás, todo o trabalho que vocês fizeram, mas assim, não é algo legítimo, né? Então, eu acredito, assim, uma opinião minha, né, como eu até citei na semana passada,
Eu acho que deveria terminar o campeonato do jeito que está, parou. O ano que vem se reinicia. E se reinicia com essa pontuação que está agora. Sabe, para ninguém ter tanto prejuízo. Que prejuízo vai ter, né? Acho que qualquer decisão que for acontecer vai gerar uma polêmica, vai gerar descontentamento. Mas, assim, a minha opinião, para esse ano seria difícil, vai ter que começar um planejamento do zero, né? Aliás, eu estava até comentando com a Bianca agora há pouco, eu falei, acho que o mundo acabou e a gente está começando ele do zero de novo, né? Então, o campeonato não é diferente, vai ter que começar do zero, desde das contratações, da definição de contrato, definição de patrocínio, é um negócio novo. Então, não sei, eu acredito que não seja viável uma continuidade. Muito bem, muito bem. Antes de eu passar a palavra aí para o João Vitor, deixa eu mandar um alô para quem está na nossa live aqui. O Fábio Luquezzi mandando um abraço para vocês dois aqui, nosso companheiro lá de estádio do Luizão também. Quem mais está aqui? O Renan, Daiane chegou, o chefe mais polêmico do Brasil, Ednelson. Quem mais? Pronto. Eu não concordo com a volta do campeonato. O Santo André seria muito prejudicado com a perda dos jogadores, está dizendo o Renan. O Marcelo Tavone. Exatamente por isso. Exatamente, isso mesmo. E sem falar que o estádio Bruno José Daniel está sendo ocupado como hospital de campanha também. E provavelmente aí isso vai um pouquinho mais longe. O João Vitor vai falar, inclusive, aí já também em relação a essas fases aí que a gente está acompanhando da Covid-19. Mandar um abraço também pro Marcelo Tavone, grande Marcelo Tavone lá da USP. Não gostou das camisas aqui, ó, pediu para eu tirar as camisas e disse que se o campeonato voltar para ajudar o Corinthians. Ei, Marcelo, torce pro Palmeiras, rapaz. Eu vou pôr a camisa do Palmeiras aqui numa live, viu? Eu tenho da Dani aqui e vou pegar. Ô, João, o que você acha disso tudo aí, João? Da federação tentar retomar o campeonato, os clubes aí, do jeito que estão vivendo, o Santo André tem esse diferencial que o seu estádio, ou o estádio municipal da cidade, que ele ocupa, sendo usado como hospital de campanha. Como que você está vendo tudo isso, João? Fica à vontade. Olha, Rafa, é uma questão delicada. Como nosso amigo Renan citou, até ia usar o exemplo do Santo André para ilustrar isso. Nós muitas vezes pensamos mais no aspecto desportivo do campeonato. Pontuação, tabela, quem sobe, quem cai. Só que nós nos esquecemos dos contratos dos atletas, né? Geralmente o contrato de um atleta, de um time aí médio ou menor da Série A1, ele é feito por 6 meses. Faz a pré-temporada, começa geralmente no final de Série B, Série C, que é de onde vem boa parte desses atletas, faz-se um contrato de 6 meses e aí o time classificando, sendo rebaixado, avançando de fase ou não, o atleta tem seu contrato encerrado, até para ir para outros mercados, principalmente Série B e C, principalmente times aí de Sul, Nordeste, Centro-Oeste. Como vão ficar esses atletas do Santo André, né? Porque muitos deles podem jogar com o contrato encerrado. Seria interessante para o atleta renovar por mais 3 meses, que é o mínimo que a legislação permite, ficar esse tempo no Santo André e abrir mão, talvez, de jogar uma Série D, uma Série C. Porque uma coisa que também não está sendo abordada, Rafa, a situação do coronavírus nos estados ela é diferente em termos de graus e intensidade, né? Então, muitos estados, até por uma menor disseminação, menor impacto, eles poderiam ter o seu campeonato retomado por portões fechados nas próximas semanas. São Paulo, como todos nós sabemos, é o grande foco aí, ao lado do Rio de Janeiro e Ceará, são os 3 estados que lideram os dados epidemiológicos do Brasil. Como fazer isso aqui em São Paulo? Como acertar o calendário? Imagina, um campeonato goiano voltando antes, uma Série B, uma Série C podendo começar antes de um fim do Campeonato Paulista. Como fica isso? Santo André é um grande exemplo. O trabalho do professor Paulo Roberto. São jogadores de Série B, Série C, Internacional de Limeira, com o Elano, que tem um bom trabalho. Esses jogadores provavelmente vão sair desses times. Não vão ficar para jogar uma Série D ou para jogar uma Copa Paulista, né, que é a opção de calendário para muitos desses times se não tiver nenhuma alteração. Então, um retorno do futebol paulista precisa ser bem planejado, Rafa, precisa ser num prazo, por incrível que pareça, no meu entender, curto. Porque se esse retorno se der em outras semanas, aí a gente tem que levar a questão epidemiológica da coisa, tem que levar impacto de logística. Agora, você deixar para esse campeonato retornar depois de uma pré-temporada, finalizando aí em julho, como que vão ficar os contratos desses atletas? Vai ter brecha na legislação? Como que vai ser a arrecadação dos clubes? Vai ter obrigatoriedade de pagar salário nesses meses? Né?
Então, é complicado. Eu acho que quanto mais se posterga o retorno do Campeonato Paulista, menores as chances disso ocorrer com sucesso. E aí a solução para o próximo ano tem vários. O Ednelson já disse, já aconteceu isso com o time mexicano na Libertadores. Os amigos lembram bem de São Luís e Guadalajara, né, que foram excluídos de uma edição pela questão da gripe aviária e voltaram no outro ano já nas oitavas. Se o time vai voltar com a pontuação, se vai ter acesso ou não, sinceramente, eu acho que isso é detalhe menor. A questão é, o campeonato volta ou não? Se volta, quais condições? Né? Por quê? Deixar para tomar essa decisão, Rafa, daqui 15, 30, 45 dias, aí é você sepultar todo o planejamento desses clubes para o restante da temporada. Inclusive até de times grandes, né, João? Inclusive até times grandes vão acabar sofrendo com isso. Porque, assim, os times já começam a se planejar para um campeonato brasileiro. E a gente sabe que o orçamento do campeonato brasileiro é diferente do orçamento do campeonato paulista, né? Então, um exemplo, vou pegar o exemplo do Botafogo de Ribeirão Preto, que hoje está numa situação delicada, caindo do campeonato paulista. O orçamento para o campeonato brasileiro provavelmente seria outro. Então, o que o diretor iria pensar? Ele fazer um contrato, né, provisório, né, de 3 meses, com esses jogadores ficando presos ao clube e não sendo aproveitados até o final do ano, né? Ou fazer um contrato antecipar 3 meses de um contrato de uma equipe mais qualificada, onde o custo seria bem maior, né? Então eu acredito que são vários fatores dentro disso que você falou. São várias coisas assim fora do ambiente, fora do campo, né, que precisam ser discutidas. Os contratos, a legislação, o tempo de tomada dessa decisão. Então, são vários fatores. Então, a coisa não é tão simples assim, né? Como foi dito até pelo presidente. Sobe 2, não rebaixa nenhum. Não existe isso. Ele está falando isso porque o time dele está em segundo lugar nessa rodada. Na rodada anterior, o time dele estava em quarto. Eu tenho certeza que ele não ia pensar dessa forma, né? Ednelson, futebol não é escola de samba, onde dá para subir do ano para o outro, onde você aí tem um compromisso mais amador, poucos profissionais. Não dá para você pegar essa série de contratos e falar simplesmente vamos subir 2 times. Eu duvido muito que os times vai ser um novo conselho arbitral que vai ocorrer na federação nessa quarta-feira, praticamente, né? Videoconferência. Duvido que os times das divisões de acesso aceitem essa condição. É preferível cada um se manter na sua divisão, né? Há interesses em não ter rebaixamento. Vale lembrar, a gente vê a situação delicada da Ponte Preta, querendo ou não. Times de camisa nessas situações pesam para você. Pesa muito. É o fato, entendeu? Se fosse talvez um Mirassol no lugar da Ponte Preta, nós não estaríamos discutindo se haveria rebaixamento ou não, mas pode ter um time de Série B aí de tradição sendo rebaixado para a Série A2, né? E também tem que pensar como vai ficar o calendário nacional. Não adianta a gente tomar uma decisão agora para São Paulo ouvindo a Globo e não ter o respaldo da CBF. Não adianta começar aqui depois do Campeonato Paulista e outros campeonatos não voltarem e o Campeonato Brasileiro se atrasar. Nós já tivemos a temporada interrompida. E uma outra reflexão. Será que não é o momento da gente pegar o calendário do futebol brasileiro e vamos dar uma adaptada? Já que aconteceu tudo isso, vamos entrar no modelo europeu, importantemente, vamos criar aí uma 4ª, 5ª divisões nacionais com base em campeonato estadual. Acho que a gente está tendo uma grande chance do destino para botar a casa em ordem. É uma coisa que a gente discute aqui há pelo menos 20 anos, né? Desde a Copa João Avelange a gente fala, poxa, o calendário brasileiro não está legal. Não sei o momento de aproveitar, né? A gente está pensando, eu acredito que a gente está olhando muito para o momento, para o imediatismo. É a pontuação do Santo André, quem vai ser rebaixado, e assim, tanto a situação de pandemia quanto o cenário do futebol brasileiro pode exigir mudanças muito maiores e que vão perdurar aí por muitas temporadas. Muito bem, verdade. Concordo com tudo que vocês disseram aí. Acho realmente que nós teremos muita polêmica aí na próxima quarta-feira na Federação Paulista de Futebol. Os clubes das divisões menores vão puxar a sardinha aí para sua brasa, como disse o Ednelson, de acordo com o que eles estão, de acordo com a colocação, né, que eles estão ocupando nesse momento em suas classificações. Outro detalhe aí de discussão, também outro ponto bacana para a gente debater é o seguinte: seria mais fácil agora terminar, algumas pessoas entendem que é mais fácil agora terminar o estadual
que se termine os estaduais e não comece o Campeonato Brasileiro, devido aos deslocamentos aí dentro dos estados. E aí eu já vou abrir aqui também o parênteses aí para o estado de Minas Gerais, porque até anotei aqui para a gente não se confundir. Uma equipe que está disputando, que sai lá de Tombos para BH, a Tombense, para sair de Tombos lá e para ir para BH, de ônibus, 10 horas de viagem. Sair de Uberlândia. Não, é um tombo, hein? É um capote, velho. Para sair de Uberlândia e ir para Tombos, 12 horas de viagem do Triângulo Mineiro até a cidade aí mineira de Tombos, para que concluam os estaduais. A questão de aeroportos, a questão também... No Campeonato Paranaense também, o time lá de Foz do Iguaçu para jogar em Curitiba, os times de Curitiba para Foz do Iguaçu, são 800 quilômetros. Verdade, muito bem lembrado, verdade, Paraná também. E para iniciar o Campeonato Brasileiro, a questão dos aeroportos, questão das regiões. A gente não vai ter as regiões aí na mesma faixa de epidemia, vamos dizer assim. O João Vitor pode até usar um termo melhor do que o meu, mas o São Paulo pode estar numa fase melhor, vamos dizer, entre aspas aí, e a Bahia não, ou o Rio de Janeiro não. E como é que vocês estão vendo também essa questão que alguns clubes defendem a continuidade dos campeonatos regionais e outros querem já o imediato cancelamento e início aí do Campeonato Brasileiro? Rafa, uma questão importante para a gente destacar também, que poucos veículos da mídia abordam, é esses jogadores que vão voltar a atuar. Nós vamos fazer testagem desses atletas para saber se eles estão infectados, como foi feito na Itália, e manter alguns atletas em isolamento. Perfeito. Porque é uma realidade. A gente tem que olhar não só da questão do campeonato esportivo, a gente tem que olhar também esses atletas em deslocamento como possíveis fontes de infecção. Qualquer argumento esportivo passa para o segundo plano, que é uma questão de saúde pública. Imaginem vocês, vou até pegar esse exemplo de Minas, não sei a quantidade de casos em Tombos. Tombos é uma cidade de 19 mil habitantes. Tombos tem um CEP. A maior metrópole do lado de Tombos é Matipó. Você imagina, vai lá, o time sai lá de Uberaba, de Uberlândia, tem um jogador infectado. Você imagina que Tombos está 100 casos. O cara chega em Tombos, entendeu? E o cara acaba infectando alguém, manifesta sintoma de Covid. Aí depois eles fazem o nexo epidemiológico. Pô, foi aí o zagueirão do Uberlândia que encontrou a amiga dele lá em Tombos e, enfim, trouxe o Covid para a cidade. Né? A gente tem essas situações bizarras, mas que nós temos que pensar. Então, assim, antes de tudo, atleta que não for testado, não tem como você começar o campeonato, a não ser que já tem aí tratamento mais efetivo, maneira de imunização, porque senão você, até entendo a questão de você querer voltar ao campeonato, ter mais um atrativo, mas você acaba disseminando ainda mais a pandemia na melhor das atitudes, né? Ô, João, assim, você usou o exemplo de Tombos, eu vou usar um exemplo lá na Itália, né? Em Bergamo, quando começou a se fechar tudo lá, o estádio lá da Atalanta os jogos começaram a ser com portões fechados. Porém, o que acontecia? A torcida da Atalanta nos jogos fora, da cidade, no jogo lá em Lecce, lá no sul da Itália, foi 4 mil torcedores de Bergamo, né? Então eu acho que só aí, cara, já contribuiu muito para a contaminação ali, né? E faz todo sentido isso que você está falando. Às vezes o cara sai lá de Uberlândia, vamos supor que tenha 50 casos, né, chutando baixo, 50 casos, você chega em Tombo, tem um, né, já são a possibilidade de pelo menos 150, né, se contaminar. E 150 em Tombos, né, é um estrago violento. É um belo de um capote, né? Ô, Rafa, Nelson, vou trazer um dado epidemiológico para vocês podem até compartilhar com os nossos amigos da live, achem um erro. Bauru tem 14 casos confirmados no último boletim epidemiológico. Santa Cruz do Rio Pardo tem 10. Meu Deus! Que tal o erro? Quer dizer, vocês veem que o negócio às vezes não respeita, assim, população, né? Tem muitos fatores envolvidos, realizar testagem e tudo mais. Então,
um caso pode ser o desespero de uma cidade, né? E assim, a gente sabe do impacto que tem até questão estrutural. É triste, você citou o exemplo da Atalanta, Ednel. Se você que já teve a oportunidade de estar na Itália, conhece, acompanha muito futebol italiano, é muito triste a gente ver a situação da Atalanta, porque é o grande momento da história da Atalanta nas competições europeias. A Atalanta está aí com chance de ir para as quartas de final de uma Champions League. Uma cidade apaixonada, apaixonada, né? O Evair é ídolo na Atalanta, por exemplo, Sim. lá, né? E você vê essa situação. É triste falar isso, mas os jogos fora de Bergamo, principalmente no San Siro, com 50 mil pessoas, foram um ponto importante para a disseminação do coronavírus na Itália. Assim, o número de mortes em Bergamo é assustador. Então, por isso que eu digo, o retorno do futebol é uma decisão que tem que ser tomada com muita responsabilidade. Ainda que com portões fechados. Porque vocês que acompanham, o Rafa aí, quantas coberturas não participou, quantas pessoas estão envolvidas em um evento esportivo? Poxa vida, é uma logística incrível. As pessoas que trabalham, né? Exato. Então a gente tem que pensar na segurança de todas essas pessoas antes de tomar qualquer decisão. Principalmente nos grandes centros, que as pessoas vão sair do estádio, as pessoas que vêm trabalhar no estádio, sejam colaboradores do time, sejam vendedores ambulantes dentro do estádio, fora do estádio, estão suscetíveis aí a serem contaminados e esparramarem depois aí nas suas comunidades, nos seus bairros e fazerem aí o serviço que o vírus quer realmente, né? Outro dado importante nessa discussão foi o Fluminense, que o Fluminense se posicionou na Federação do Estado do Rio de Janeiro, de futebol do Estado do Rio de Janeiro, da FERJ, que ele só volta, porque a FERJ também está debatendo o retorno do Campeonato Carioca. E o Fluminense é a favor de voltar, desde que ele tenha garantias dos órgãos competentes, que ele tenha o aval realmente do Ministério da Saúde, da CBF, da FIFA, quem mais que ele colocou aqui? E dos governos do Estado do Rio. O advogado do Fluminense é bom, hein? E esse então, sabe o que fala, né? É bom concordar com ele em tudo. Se ele tá falando... Legal, vinda do Fluminense, decisão legal, vinda do Fluminense, não é bom a gente contestar, né? É bom a gente acompanhar, vamos dizer, né? Deixa eu ver quem mais está na nossa live aqui, já para a gente finalizar esse assunto aí. Eu não concordo com a volta do campeonato, o Santo André seria muito prejudicado, já li essa daqui do Renan. O Talmos Camargo, integrante novo, esse careca sem barba aí, hein, Rafael de Foge? De Nelson chegou hoje careca e sem barba, rapaz, muito bem. O Renan aqui, ó, o motorista com mais 5 estrelas do Brasil. Pra você, viu, Dinho? Marcelo Boldrin tá na nossa live aqui também, lá no Maranhão. Um abraço pra você, meu Marcelo. Um abraço, Marcelo. Melhoras aí, boa recuperação aí. Estamos aguardando aí pra gente bater um papo aí. Realmente, melhoras aí pra gente poder falar muito de futebol também, do São Carlos Futebol Clube. O Dan, cara, grande Dan Santos. Esse era bom de bola, hein, velho? Eu joguei com ele na escola, era muito bom. Um abração pra você, viu, Dan? Feliz Páscoa aí pra você e pra toda a família. O Matheus Mendonça Fresca tá conosco também. Os estaduais seria o melhor teste para voltar para a CBF. Ô, Rafa, caiu o seu áudio aqui. Tem áudio aqui também, Rafa. Se puder checar aí o som, viu, Rafa?
Ednelson, tá na escuta? Tô ouvindo, João. Acho que a gente pode, enquanto o Rafa se restabelece, né? A gente pode partir para a pauta, né? Dos times que estão aí tentando se restabelecer nesse cenário de coronavírus, né? Nós traríamos aí a situação do comercial, né? Os torcedores do comercial estão com uma iniciativa legal lá em Ribeirão Preto, né? Sim, eles estão fazendo uma vaquinha, né, também, e além de tudo, eles estão ajudando a pintar o estádio, né, João? É uma coisa bem legal, é uma atitude bem bacana, que eu creio que seria, assim, um pontapé inicial, né, para uma possível reaproximação também, né, quando tudo isso, né, se estabelecer também. Mas assim, é uma atitude bem bacana da torcida do comercial. Aliás, a torcida do comercial, do Noroeste, do 15 de Jaú, né? São torcidas assim que já tem um certo tempo de estrada, né? Então eles abraçaram, né? Incorporaram, né, as equipes, né? Então, acho que a equipe é uma extensão da casa deles, é uma extensão da família deles. Então, assim, por mais que a gente goste dos nossos times aqui, você está vivenciando uma situação nova em Sorocaba, você pode presenciar isso com o São Bento, né? Por mais que a gente goste dos nossos times aqui, eles têm um tempo de estrada maior, né? Podem não estar no melhor né, da sua caminhada, mas o tempo de estrada deles é bem maior e o fator passional deles também é bem maior que o nosso também, né, João? Ednelson, quando a gente fala do São Bento aqui em Sorocaba, nós falamos aí de 107 anos de história, né? Foram Exatamente. 50 anos até o São Bento se tornar profissional. Então, assim, durante 50 anos o São Bento ficou estabelecido lá na Vila Hortência, muito ligado aos operários, sobretudo a colônia espanhola, que é muito forte aqui em Sorocaba. Entrou no profissionalismo em 53 e aí teve uma ascensão, uma trajetória gloriosa. Subiu a primeira divisão em 1963. É impressionante você ver como aquele time de 1963 é lembrado na cidade. O grande nome daquele time é o Paraná, que depois viria jogar no São Paulo, entre outros atletas aí que se destacaram. Então é uma trajetória. Você pode falar aí, Ednelson, pelo menos de 5 gerações de torcedores beneditinos, né? Tem toda aquela questão do patrimônio, por mais que o estádio aqui seja municipal, o São Bento tem patrimônio, o São Bento tem quadro associativo, né? Nós estávamos falando do exemplo do comercial. O comercial é um time que tem o Palma Travasso, um patrimônio excelente. Quem foi para Ribeirão Preto já sabe, né? Sim. Recentemente estive no Barão de Serra Negra, outro patrimônio do 15, inclusive com as lojas ao redor do estádio sendo arrendadas, né? Podemos dizer assim, como fonte de renda. Eu acho que exemplo de patrimônio no interior, a gente tem que destacar o Anísio Haddad, o estádio do Rio Preto, que é um dos exemplos mais bem-sucedidos, né, de clubes do interior, né? O Rio Preto ele tem patrimônio aí pelo aluguel dos terrenos ao redor do estádio e pela concessão do Rio Preto Shopping para jogar mais 100 anos, né? Precisa montar Tranquilamente, times né? de qualidade, né? Precisa montar times de qualidade, né? E infelizmente, para o torcedor são carlense, a gente não conseguiu estabelecer nos últimos anos esse vínculo. E não é, Ednelson, simplesmente por uma questão, são times mais jovens e tudo mais. Você é testemunha disso. O Grêmio Esportivo São Carlense ele tinha programas de associados muito bem estruturados. O Grêmio Esportivo São Carlense, até o final dos anos 80, ele tinha uma administração efetiva, né, que tinha bons resultados. Todos nós sabemos a história do Grêmio, né? Não cabe aqui apontar culpado A ou B. A questão é, esse projeto de fidelizar o torcedor, que começou tão bem em São Carlos, infelizmente ele se esvaiu. Nós É, estávamos até nos grupos de WhatsApp que nós temos com torcedores são carlenses, muitos compartilhando, olha, meu avô foi sócio do Grêmio, meu pai era sócio do Grêmio, então, em algum momento na cidade de São Carlos houve essa identificação, né? E nós tínhamos dois exemplos claros, Ednelson, de um time com uma massa associativa significativa, que era o Grêmio Esportivo São Carlense, e um time baseado no mecenato, que era o Estrela da Bela Vista, né? Infelizmente, a trajetória do Grêmio no final dos anos 90, 2000 não serve de exemplo, mas o Grêmio sobreviveu
Rafa, eu vou bloquear o meu som rapidinho aqui só para gravar um áudio, tá bom? Beleza, estamos entrando já. Vamos ver se tá tudo ok agora. Acho que voltamos, né? Vamos ver aqui se tá tudo certinho aí. Tivemos provando o áudio aqui. Acho que tá tudo certo, voltamos. 21 horas mais 29 minutos. Estamos retornando com a nossa live aí nesse domingo de Páscoa. Tudo de ponta cabeça aqui, mas conseguimos retornar, galera. Voltamos aqui. Estamos no ar novamente. Vamos continuar então a nossa discussão aí com os nossos amigos, de onde a gente realmente parou aí. Eu parei um pouquinho antes, mas a gente segue do comercial, acho que já falou, né, Dinho? Podemos retomar rapidinho do comercial então aqui, que eu tinha algumas imagens para colocar aqui, e principalmente para falar aí do bafo lá do comercial na cidade de Ribeirão Preto, que a torcida encampou aí a pintura das arquibancadas, estão fazendo uma vaquinha, inclusive do Eli Roupeiro, que passou por aqui, ele está também participando dessa vaquinha aí, organizando essa vaquinha para ajudar no pagamento dos jogadores. A torcida está bancando, fizeram ingresso virtual no mês passado, arrecadaram 20 mil reais aí para ajudar os jogadores também no mês de março. Bacana, né, Dinho? A gente vê essas iniciativas aí e vendo principalmente que tudo tá dando certo, né? Rafa, o que a gente estava comentando um pouco antes de a gente perder o áudio aí, é justamente esse apego das torcidas com esses times, né? A história que esses times têm, o quanto cativou a sua torcida, o quanto trouxe a torcida para o seu lado, né? E o quanto esses times acabou se tornando uma extensão da família desses torcedores, né? O João estava contando a história do São Bento, bem legal também, né? Da longa história do São Bento, o quanto é lembrado um time de quase 60 anos atrás, né, João? O time é lembrado, então, assim, esse apego desses torcedores com esses times acaba gerando esse tipo de ação e de uma forma natural. Você pode ter certeza que os caras não estão fazendo isso para se aparecer, não. Sabe? É uma forma passional mesmo, natural, como eles encaram a existência dessas equipes. O João citou bem legal a experiência lá que ele está tendo lá em Sorocaba, de estar conhecendo a história do São Bento, né, um pouco mais profundo, porque o João conhece a história de time mais do que, né, mais que o dono do próprio time, mais que o presidente dos times aí. Mas se aprofundando um pouco mais no conhecimento, assim, algumas peculiaridades que fazem desse time, fazem a gente saber que esses times é a extensão da casa do torcedor, não é, João? Ednelson, Rafael agora, voltando à escuta, nós estávamos falando sobre alguns exemplos de times do interior bem-sucedidos nessa questão de firmar seu nome, sua marca, ao longo de várias gerações. Eu tenho o exemplo do São Bento aqui em Sorocaba. O São Bento tem 107 anos, né? O São Bento ele levou 50 anos só para se profissionalizar. Durante os primeiros 50 anos, o São Bento foi um time de bairro, jogava os campeonatos amadores, jogava ligas regionais, né? Muito ligado a uma comunidade operária, aos espanhóis, que são uma comunidade muito forte aqui em Sorocaba. O São Bento se profissionalizou em 53, né? Entrando naquela onda dos times da Lei do Acesso, né? Que começou em 48, 46, não me lembro exatamente, com o 15 de Piracicaba, o primeiro campeão do acesso. Depois veio o Guarani, enfim, Batatais, né, o Rádio de Mococa, aqueles times CAP de Pirassununga que jogavam o campeonato de acesso naquela época. E em 1963, o São Bento conseguiu chegar à primeira divisão. Um time que é lembrado até hoje, Rafa. Tinha um grande destaque o Paraná, depois veio jogar no São Paulo, na seleção brasileira. E o São Bento ficou aí na elite até o final dos anos 90, de maneira ininterrupta, né? Também citávamos outros exemplos. Você pode ver a tradição 15 de Jaú. Eu acho que poucos times têm a mobilização popular que o 15 de Jaú tem no interior. É impressionante. O 15 de Jaú, se jogar o Campeonato Brasileiro da Série A e jogar a Bezinha, vai levar o mesmo público. Se o 15 jogar na Lua, vai ter um cara lá com a camisa do 15. É impressionante.
As pessoas comentam que no auge dos anos 80, né, aqui em São Carlos, 90, o Grêmio levava 500 pessoas no treino. Se você for lá em Jaú, o time da segundona, né, daquela porcaria desgraçada que tá o 15, né, você vai ver 200, 300 pessoas indo no treino do 15 de Jaú. Porque é uma coisa que passa de geração para geração. 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, São Bento, Noroeste de Bauru, são times que aí formaram 5 gerações de torcedores, né? Então, para você ter, nesses momentos de dificuldade, ações solidárias, fica muito mais fácil do que você. É uma comparação que nós fazemos aqui no interior. Os times que tiveram essa tradição dos times que dependeram em algum momento de mecenato. Vejam União São João de Araras. União São João, que era uma estrutura exemplo nos anos 90, por meio do Herminemi, aumento da questão da usina. Vejam Novo Horizonte, no hiato que ficou em Novo Horizonte com o fim do mecenato, do pessoal da usina e da família Biasi. Veja o que é o América de Rio Preto, depois do fim do J. Ávila, né? Depois do fim do Birigui, da morte do Birigui, que era o presidente. Né? Então, poucos times do interior conseguem ter não só estrutura para administrar recursos, mas também ter uma base de captação nesses momentos de dificuldade. Né? Nós estávamos até no começo da live discutindo sobre o futuro do futebol profissional, né? Depois dessa pandemia. Dependendo da situação financeira dos clubes, do que foi feito como regulamento, vai sobreviver quem tiver mais condições de captação. E aí, os times tradicionais que estejam melhor estruturados podem se destacar, como é o Comercial de Ribeirão Preto, como é o Botafogo, como é o São Bento, como o Noroeste, como o 15 de Piracicaba. Né? Dificilmente nós vamos ver o Monte Azul, que subiu ano passado da 3 para 2, com um time muito bom para a divisão, vamos ser sinceros, mas dificilmente você vai ver o Monte Azul com uma base de captação para manter esse time. Né? Dificilmente você vai ver o São Bernardo, que o Ednelson colocou, né, o Esporte Clube São Bernardo, aí o Cão Pastor. Dificilmente o São Bernardo, a gente tem um time muito tradicional lá na cidade de São Bernardo, mas não tem uma base de apoio que vai resguardar esse time por muitas temporadas. É a família Scheid lá, né? O patriarca faleceu, né, há pouco tempo atrás, agora está com um filho. A partir do momento que o filho deixa também, é outro time que vai se perder com o tempo. A gente tem uma lista de times aí, estávamos falando sobre isso quando o áudio caiu, times do interior de São Paulo que por inúmeros motivos, perda de mecenas, perda de vínculo com a prefeitura, quantos times não acabaram e quantos times tiveram aí um ano de destaque e depois afundaram. Eu lembro, e assim, a gente que acompanha o futebol, a gente que acompanhou os anos do São Carlos, principalmente com o Julinho Bianchini, a gente conhecia a realidade dos clubes. E existiam times que vinham jogar no Luizão, que a gente sabia das situações. Nós vimos o Batatais chegar em van escolar. Nós vimos aqui o Bandeirante vir em ônibus escolar também jogar. Nós vimos a Francana comendo pão com mortadela, jogando a 3. E nós falávamos, do jeito que tá, esses times não vão longe. Taquaritinga, Francana, Bandeirante de Birigui, o Batatais que sobrevive de uma maneira assim impressionante, mas se eu tivesse que apostar no próximo time que vai cair e não voltar mais, vai ser o Batatais. Para os mais antigos, a Aia de Araçatuba, Paraguaçuense, a Matonense, que vivia anos de glória com o Gale, anos de desespero quando o Gale saía e assumiu Israel de Jesus, né? Todo mundo se lembra. Então, são times com um prazo de validade, né? E outros times até são organizados. Eu vou citar aí alguns times que nós vimos a ascensão, mas já estamos vendo também a decadência, porque a cidade, a comunidade tem um limite. Penapolense, Linense, Santa Cruzense. Vocês lembram da Santa Cruzense na 2? Né? São times que vivem um momento bom, que até tem algumas empresas que dão um retorno por trás, mas que não tem um potencial expansão. O Oeste, se o Oeste não saísse de Itápolis, o que seria do Oeste? Tava morto. Aconteceu o que aconteceu com o Guaratinguetá. Exato. A gente conhece. É triste falar, né? Poxa vida, o Oeste ficou maior que Itápolis. Né? É fato. Exatamente. Entendeu? É fato. Poucos times do interior você consegue ter uma retaguarda financeira, uma retaguarda de torcedores para sustentar. E são, na maioria das vezes, os times que conseguiram aí ter maior estabilidade. Guarani e Ponte Preta, acho que são os dois grandes exemplos, né? Mas no seu momento, a
Internacional de Limeira, que chegou no fundo do poço, mas voltou. Ferroviário de Araraquara chegou no fundo do poço, voltou. O próprio São Bento aqui chegou a jogar a 3, fundo do poço. Mas são times que, quando tem uma mobilização... Bom, olha a Inter, média aí de mais de 10 mil torcedores por jogo. Então, assim, a Inter dá para chegar numa Série C, claro. Pode chegar numa Série D, pode, né, alternar divisões, pode ter momentos ruins, mas consegue se manter. E outros porque criaram uma estrutura financeira. Acho que o Ituano é um grande exemplo, né? O Ituano tem uma saúde financeira, o Mirassol é um exemplo de administração. Eles já passaram daquele nível de passar assim, a febre da cidade. Eles já são times que conseguem caminhar sozinhos, com estrutura própria, com uma rede de patrocínios, com uma rede de investidores, né? Com os proprietários sendo acionistas. Centro de treinamento. Exatamente. Então... Quem estava entrando nessa onda que você citou também, do Penapolense, Linense, era o Bragantino. E se não fosse o aporte da empresa da Red Bull, também estaria fadado ao fracasso, né? Porque a própria gestão já havia dito que não tinha condições de manter o time. Foi rápido em buscar essa parceria, né, Dinho? Então conseguiu agir rápido. Né? Muitos falam, ódio ao futebol moderno, tudo bem, cara, mas é a maneira de sobreviver. É a coisa que eu falo, o time que não tiver uma organização, principalmente na Bezinha, eu bato muito nessa tecla, o time da Bezinha, que tiver o mínimo de organização, é o que vai sobressair. Aí depois vem os outros fatores, torcida, por exemplo, né? Porque se fosse para ver o América, então já tá de volta na Série A1 há muito tempo. Está virando um patrimônio da Bezinha, o São José. Exato. Estão virando patrimônio da Bezinha. O São José é um exemplo. O São José é um time que você consegue ter uma boa torcida, uma cidade que apoia. Mas por que o São José não dá certo? Por que o 15 de Jaú não dá certo? Não é tão fácil. O América de Rio Preto é triste. O América ele caiu de nível. Infelizmente, você não vê americanos em Rio Preto mais. Assim, perdeu. O América perdeu esse vínculo. O São José está perdendo, né? Algumas cidades conseguem manter. E o Bragantino, graças à parceria com a Red Bull, os críticos ou não, mas assim, você vê criança em Bragança com a camisa do Bragantino. Você vê criança em Araraquara com a camisa da Ferroviária. Você vê criança em Piracicaba com a camisa do 15. Agora, você não vê criança em Rio Preto com a camisa do América. Você não vê criança em São José com a camisa do São José. Um time aqui do ladinho de Sorocaba que chegou a jogar Libertadores e agora está caindo de novo, Paulista de Jundiaí. Paulista, exatamente. Paulista. O MAC, fui para Marília. As novas gerações do Marília não tem gente com menos de 40 anos lá no Bento de Abreu. O Marília chegou a um quadrangular final da Série B, quase subindo para a Série A. Só não subiu porque, né, Palmeiras e Botafogo assim, tiveram um certo, né, destaque. Mas assim, tava ali brigando. Junto com o Palmeiras, Botafogo, se eu não me engano, era o Sport. Sim, né? esse quadrangular. Então, Marília, o Gadelha no Marília, o Mauro, goleiro, que depois jogou no Santos. Algum, se eu não me engano, passou pelo Marília. Então, são times que viveram bons momentos, mas que também... O Marília, assim, são as histórias do interior, né? O Marília era um mecenato. O Marília era o dinheiro da PPA, o dinheiro do jogo do bicho, o dinheiro da japonesada lá do amendoim. E se foi, entendeu? É difícil você manter e passar isso de geração, porque tem outra coisa. Financiar o esporte cansa, de Nelson. Cansa, exatamente. A partir do momento, eu acho assim que cansa a partir do momento que o próprio time não começa a criar uma gestão para sobreviver. Fica acomodado com esse aporte financeiro, né? E vai esgotando quem investe, vai esgotando quem assiste, né? Vai esgotando todo mundo, e fica fadado a desaparecer, né? Ednelson, o Damião Garcia no Noroeste, a família interditou o Damião Garcia, dono da Calunga. Exatamente. Porque ele ficou por mais de 30 anos financiando o Noroeste. A Calunga que está patrocinando as camisas do Rafa, né? O Damião Garcia, além de corintiano, ele é torcedor do Noroeste fanático. Acomodou. O Noroeste não tinha outras fontes de receita. Resultado, quando o Damião Garcia fechou a torneira, final dos anos 2000, o Noroeste caiu da primeira para 3.
Caiu, exatamente. Despencou, né? Mandar um alô aqui pra rapaziada que voltou na nossa live, pessoal. Me desculpem aí, nos desculpem, mas foi realmente um problema aqui no áudio aqui e a gente acabou aí tendo que reiniciar a nossa live que tava bombando, hein? Quase 700 visualizações já havia ali na nossa live, mas retornamos aí para continuar essa live de Páscoa nesse domingo, para mandar um abraço pro Renan Daran, só foi colocar as camisas do Corinthians aí, caiu tudo. Não ponho mais. Não ponho mais. Você vai ver só. Ó, agora ficou bom o áudio, hein? O João Carlos está dizendo aqui. Um abraço, viu, João? Fábio Luquezzi retornando conosco aqui. O Sandro Penteado, ó. Grande João. Foi sempre uma enciclopédia do futebol regional, além de ser um excelente médico. Tá te mandando um abraço aqui também, viu, João? O Sandro Penteado. A Luzia de Foge, que é minha mãe, já tá de volta conosco aqui também. Obrigado, hein, mãe? Voltou, hein? O Thiago Bolton tá conosco também, nos assistindo. O pessoal vai retomando aí a nossa live para nesse domingão de Páscoa aí. Pensaram que a gente ia cair, mas não caímos. Não fomos o Corinthians de 2007 na live desta noite aqui na Rock Esportiva. Estamos voltando aí, estamos de volta, hein, galera? Então, pra gente continuar, vamos falar, eu tô pondo aí, nesse instante eu tô colocando aí na nossa live imagens do ginásio Milton Laio Filho, já aí como hospital de campanha. Mais algum detalhe, rapaziada, antes de eu passar para esse tópico? Não. As ordens, sabe? De boa, né? Então, beleza. Só para a gente andar mesmo aí com a nossa pauta aí. Então, agora imagens aí da reforma do Milton Laio, imagens que eu tirei aí do Facebook, do Edson Ferraz, do João Miller, de algumas pessoas aí ligadas à administração pública que postaram fotos essa semana. Então, a rapaziada que está na nossa live já pode ir, inclusive, ver as divisórias aí já sendo montadas aí para 120 leitos de capacidade, é a informação inicial que chegou para a gente aí no ginásio Milton Laio Filho, para atender pacientes de média e baixa complexidade, já que não tem respirador, e o João vai poder falar muito melhor aí que eu sobre isso. E também do Luizão, para ser aí um ponto de apoio para profissionais da saúde usarem 12 apartamentos que existem lá no estádio do Luizão, que funciona como alojamento dos atletas, e a informação que eu tive do Marcelo Boldrin é que haviam atletas ainda aí no estádio do Luizão, e eu acho que agora não há mais, né? Porque senão não é possível que usariam com jogadores lá dentro, mas eu vou levantar essas informações ainda também. Hoje as pessoas que eu tentei contactar não me responderam, mas a gente vai responder aí na próxima live de terça-feira, a gente vai voltar nesse assunto aí também, do uso do estádio do Luizão para 12 apartamentos aí, para para os profissionais da saúde, para aqueles que não quiserem voltar para suas casas com medo de infectar as famílias, já que a gente está tendo um grande número, né, de profissionais da saúde infectados. Se cuida aí, João, que nós estamos torcendo por ti aí, tem você que tem a linha de frente aí também. Então eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham desse assunto, de usar o ginásio Milton Laio Filho como hospital de campanha e o estádio do Luizão como um ponto de apoio para os profissionais da saúde. Fiquem à vontade. Ô, Rafa, só para eu iniciar, eu acho que qualquer coisa que eu falar vai ser no campo hipotético, tá? Então, acho que o João tem mais bagagem para falar sobre esse assunto, né? Para comentar. Então, assim, eu prefiro deixar na mão dele, não quero ficar não esteja em cima do muro, mas que eu falar vai ser no campo de hipótese, né? Não vai ser nada assim comprovado com análise de quem de conhecimento de causa. Então eu acho que o João tem uma melhor acrescentado do que eu nesse quesito aí. Bom, Rafa e Nelson, os nossos amigos que nos acompanham, medidas estruturais nesse momento são louváveis, né? Tudo que é feito para ampliar a estrutura na questão de criação de leitos, disponibilização de respiradores, mobilização de equipe, é válido, até porque nós não estamos nos preparando para o agora, para esse instante, mas imaginando que o número de casos vai aumentar exponencialmente.
Pode ser que isso não aconteça, inclusive, não da maneira como nós aumentamos, mas como nós imaginamos. Mas que bom que nós estejamos preparados. Isso é uma questão. O que a gente tem que levar em consideração são as estruturas, né? Questão do Milton Laio Filho. Não vou entrar no mérito, poderia ser no hospital universitário. A gente sabe que tem bastante espaço, entendeu? Mas existe uma lógica de atendimento dentro do sistema de saúde. Poderia ser num pavilhão, por exemplo, não sei, lá no CEAGES, poderia ser em outra estrutura da prefeitura. Vamos colocar a questão do Milton Laio como adequado. Está seguindo o exemplo das praças esportivas, tem uma estrutura boa, pode abrigar 200 leitos. Você mobilizar a praça esportiva nesse sentido, não tendo outras opções, eu até consigo compreender. Agora, nós temos que pensar, e agora eu vou falar especificamente do Luizão. Por que o Luizão? Nós temos aqui a equipe de futsal feminino, vamos imaginar que as meninas vão retornar a disputar o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro. Tá? Nós temos também a equipe de vôlei feminino, que estava planejando entrar na Superliga, nas divisões de acesso. Pensando em ginásio, você pode adaptar por meio de parcerias. As meninas podem jogar no CAASO, que é o único outro ginásio da cidade que tem dimensões para a prática do futsal. E as meninas do vôlei, por uma parceria, podem jogar. Honestamente, não sei se o SESI tem condições, mas talvez no Paulista, talvez na Redenção, isso pode ser negociável. Ok. E o papel do Milton Olaio, no sentido de receber leitos, ele é muito importante. Agora, honestamente, mobilizar toda a estrutura do Luizão por meio de alojamentos, porque não vamos ser hipócritas, não dá para você colocar lá profissional de risco, entendeu? Que às vezes vai estar contaminado, e colocar os atletas para treinarem. A partir do momento que você toma uma decisão dessa, você inviabiliza o uso do estádio. Porque, infelizmente, não tem essa. Mas o cara vai treinar no campo, o profissional vai ficar alojado na arquibancada. Mas vai treinar lá no bebedouro, entendeu? Não. Bebedouro, cabine de imprensa, corredores, acesso, descarte de equipamento nos casos profissionais, materiais dos atletas, vestiário. Então, assim, quando nós vemos uma decisão dessas, o Luizão, ele está sendo afastado da sua função de prática esportiva. Com todo respeito às autoridades que estão determinando essas medidas, será que vale a pena? Nós vamos ter a notícia se o campeonato volta agora na próxima semana. Será que vale a pena sacrificar toda a estrutura do professor Luiz Augusto de Oliveira, 8.500 lugares, cabines de imprensa, alojamentos, e vai ser toda a estrutura? Porque se não for feito isso, você não está cumprindo com uma questão de saúde pública, né? Você mantendo as atividades e a galera alojada. Será que vale a pena sacrificar uma estrutura do tamanho do Luizão para alojamento? Será que nós não poderemos fazer isso nas escolas da rede municipal, ter uma escola de referência? Será que nós não poderemos fechar acordos aí com alguns hotéis, como parece que está sendo citado? Poxa vida, você tomar essa decisão, você praticamente inviabiliza o uso do Luizão como recinto esportivo, pelo menos pelos próximos meses. Nós temos um cenário de que a pandemia vai continuar tendo casos exigindo demanda, pelo menos até setembro. Isso tomando em média o tempo de duração dos outros países, né? E eu até imagino que o campeonato possa retornar antes. Caso, nessa semana, nós tenhamos decidido pela Federação Paulista de Futebol, olha, a segunda divisão de profissionais vai ocorrer, tem data para o seu início, e essa data for anterior a setembro, desculpem, mas nós não vamos ver, com essa medida do Luizão sendo usado como alojamento, nós não vamos ver os dois times de São Carlos atuando em São Carlos. E, sinceramente, será que vale a pena para os dois times de São Carlos jogarem o campeonato da segunda divisão de profissionais sem poder jogar no seu estádio? Temos que tomar cuidado. Uma decisão como essa, é claro que nós estamos num cenário de incertezas, mas ela pode significar o afastamento dos dois times por uma temporada. Não vejo, principalmente no caso do São Carlos, que usa as estruturas do Luizão para alojamento dos atletas, né? Como eu digo,
entendo a importância de você criar alojamentos para os profissionais da saúde. A questão é, para 12 leitos, vale a pena inviabilizar o Luizão? Essa é a questão. Muito bem, muito bem. Eu também concordo com o João. Como leigo agora aqui falando, né? Como esportista, como alguém que está sempre procurando informação realmente. E o que a gente vê realmente na mídia são algumas informações muito parecidas com a opinião do João Vitor, que é essa mesmo que ele externou agora, o perigo de você usar uma praça esportiva e liberá-la em conjunto aí com um ponto de apoio a profissionais, ou mesmo como hospital de campanha, seria, acho que, muito pior ainda. Vamos ter que aguardar, então, o prazo da Federação Paulista de Futebol para saber aí, realmente, quando que essa bezinha começa, se ela começa realmente. Algumas pessoas estão ainda com dúvidas se vamos ter a continuidade, a realização, perdão, que nem começou, né? Continuidade não. Se vamos ter aí o campeonato da bezinha, da 4ª divisão ou 2ª divisão, como queiram aí. Fato é que é a 4ª divisão do estado de São Paulo, sub-23 da 2ª divisão. Eu, na minha opinião, acho que é o campeonato mais fácil para ser realizado, entre aspas, porque pode começar mais para frente, os clubes podem ter uma folga aí agora, dispensar os jogadores e recontratar lá na frente. Se isso começar em agosto ou setembro, os clubes negociariam com seus atletas aí. Eu sei que tem contrato em vigência, mas a maioria da que a gente sabe aqui nem foi registrada ainda também. Acredito que a grande maioria nem teve registro, né, Rafa? Nem Não. registrou, né, Dinho? Também acho que não. Aqui em São Carlos mesmo. Olha, a gente ouviu que não, né, João? Por sorte, né? Por sorte. Nós temos que até destacar a sorte das equipes que não registraram. Mas tem equipe que está com um jogador com contrato firmado, né? Nós estávamos até discutindo no grupo as equipes que começaram essa preparação. O América de Rio Preto, por exemplo, com o Pinho, já tinha a base de jogador com contrato firmado. O Amparo parece estar montando um time bem estruturado para esse ano. O Vossen. O Vossen e Assis. Então, essas equipes vão sofrer muito. Elas têm que acabar com o contrato desses jogadores, joguem ou não, né? Então, acredito que as equipes de São Carlos não têm os contratos firmados. Isso, nesse momento, é positivo, porque evita ônus para as equipes, né? Agora, Rafa, sobre a facilidade, acho que tudo depende de como vai se estruturar os campeonatos das séries A1, A2 e A3, porque muitos times da Bezinha são formados por jogadores desses campeonatos, né? E nós também não podemos nos esquecer das categorias de base, né? Os campeonatos sub-20 da Federação de 15, sub-17. Nunca um time federado ele consegue jogar somente a divisão profissional. Ele tem a obrigatoriedade de ter times nessas divisões. Como será que isso vai ficar daqui para frente? Então, é o que eu digo, é uma oportunidade em meio ao caos para a gente repensar muitas questões dos regulamentos da Federação Paulista de Futebol. Isso vai desde valor destinado aos clubes até tempo de duração de campeonato, obrigatoriedade dos clubes filiados, enfim. Essa reunião de quarta-feira vai ser tensa, né? E aí vai ficar claro mesmo quais times correm risco de extinção ou pelo menos paralisação nos próximos meses em virtude dessa pandemia. Realmente, verdade. Mandar um abraço pro pessoal da nossa live aqui. O Renan está conosco ainda, dizendo que, na opinião dele, os profissionais da saúde mereceriam maior respeito. Dormir em alojamento de estádio, alguma coisa está errada aí, segundo a opinião dele. O Everton Andrade, Vitinho está conosco aqui também, meu amigo. Tá na nossa live. O Renan também, mais uma vez aqui, ó, dizendo que esse vai ser o maior jogo da história do ginásio do Milton Laio Filho aí, na opinião do Renan. É isso aí, gente. Eu acho que a gente esgota a nossa pauta aí, mas ainda podemos trazer algum item que vocês acharem que a gente acabou passando batido nesse domingo de Páscoa. Com alguns problemas, eu fiquei meio perdido na segunda parte aqui. Confesso para vocês que eu fiquei tentando aqui colocar a casa em ordem aqui mais uma vez aqui, mas acho que deu certo. Acho que tá tudo em ordem. O áudio acho que tá... O senhor riu da minha dificuldade aqui com o suporte, né? Aí o senhor pagou. Eu achei legal isso. Pro ouvinte aqui, pro nosso espectador que está nos acompanhando, a gente faz o teste aqui antes de entrar no ar, né?
E assim, era a mesma coisa que o Mike Tyson lutar comigo. Eu seria o Ednelson e o Mike Tyson mesmo, entendeu? Eu ia tomar um cacete no Mike Tyson e foi o cacete que o Ednelson tomou do suporte dele. E depois eu tomei uma surra da mesa de som com o computador. Mas aí apanhei mais ainda, viu, Dinho? Aí apanhei mais ainda. Vou te contar. Eu ia falar o nome de um rapaz aqui que apanhou bastante uma vez aqui da torcida também, mas eu não vou falar, não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Banhei que eu vou te contar. Banhei dessa mesa hoje aqui que eu vou te contar, rapaz. Deixa eu ver quem mais está na nossa live aqui. Já que a gente está em 2 plataformas, eu tenho que, às vezes, recorrer aqui também à nossa outra página aqui do Onda Esportiva, que está em cadeia conosco. E eu confesso para você que eu nem vi se eu consegui colocar. Ah, consegui sim, ó. O Cainha está conosco, o grande preparador de goleiros do futsal. Lá em Dracena, rapaz. É a cidade dele mesmo, agora que o time voltou. Gente finíssima, Tá lá com a Intel, lá em finíssima. Dracena, e é a cidade realmente lá do Cainha. Aliás, ele mora numa cidade ali vizinha. Não é, João? Poxa, eu só tô tentando lembrar o nome da cidade. E eu também, rapaz. Eu sei que é vizinha. Ele sempre falava Finíssima. Dracena, mas era uma cidade vizinha ali de Dracena. Do grande Cainha, nosso amigo aí também. Preparador de goleiros, um dos melhores que eu já vi, hein? Olha, o desempenho dos Gente, goleiros da aí da melhor Intel ano qualidade. passado, vou te contar. Assim como toda- Foi assim como sensacional, toda a meus comissão. amigos. Assim como toda a comissão da Intel, gente da melhor qualidade, a gente deseja boa sorte para eles lá em Dracena. E o futsal também, Rafa, nesse momento, acho que é até importante a gente destacar, o futebol está sentindo muito, o futsal está sentindo muito essa questão dos patrocinadores, né? Os atletas estão no movimento de postar os patrocínios de cada time nas redes sociais, né? A base do futsal em relação a patrocínio são menores valores e grupos maiores de empresas, né? Que estão sofrendo muito com essa crise. Então, se é difícil, às vezes, a gente está falando aqui da realidade de times de Série A1, muitos aí que jogam Série B, Série C, com folhas que já passam na casa do R$ 1 milhão, né? Ou se não chegam a isso, chegam a 700, 800 mil. Imaginem vocês os times de futsal que tem aí uma média de folha de 60 a 70 mil. Times de Liga Nacional, né? Então, esses guerreiros, esses atletas, esses pais de família, eles sofrem muito nesse momento de crise, né? Toda a nossa solidariedade aí aos atletas do futsal do Brasil. Muito bem, João. Obrigado pela sua participação conosco mais uma vez. A gente só tem a agradecer em nome de toda a equipe Rádio Rock Esportiva. Muito obrigado e vamos estar juntos sempre. Vamos te contratar aí, você vai entrar na nossa equipe em definitivo aí. E a gente vai estudar aquela possibilidade de transmissão na próxima semana aqui. A gente vai estudar em conjunto e aí depois a gente anuncia. Olha, imaginem vocês a Web Rádio Rock Esportiva com algum jogo da Bielorrússia ou da Nicarágua, né, que é o que está rolando, transmitindo a live. Eu quero ver o Ednelson se preparando, né? A gente já está acompanhando, né? Estamos garimpando os talentos aí do futebol da Nicarágua, né, Ednelson? Inclusive, João, eu estava dando uma pesquisada sobre o campeonato da Bielorrússia, né? E eu notei que no time que enfrentou o BAT na semana passada, eu não vou lembrar agora o nome do time, o centroavante é Tchevchenko, ucraniano. Será que é algum parentesco? Ô, Ednelson, aliás, o BAT está apanhando essa temporada, né? Tá em 13º, se não me engano. Todo mundo já tem um time preferido nesses campeonatos, né? Eu falo, na Bielorrússia eu sou o Gorodeia, né? Não conheço nada da Bielorrússia. E na Nicarágua o nosso Dirian Rey, né? O cacique. Eu vou escolher um time agora da Bielorrússia, o Dinamo Minsk. Eu nem sei em que posição que tá, mas... Não é o time que o Maradona treinou, Ednelson? O Maradona tô indo lá na Bielorrússia. Exatamente. E da Nicarágua, sei lá, tinha um Real alguma coisa lá, vamos nesse Real aí. O Real Estelí. Real Estelí, Pronto, já escolhi 2 times. Rafa, vamos atrás dessas camisas agora. Quero ver. Verdade, quero ver achar, hein? Quero ver achar. Você quer falar? Então fala com o João Vitor e com o Ednelson. Verde caca! Como é? Verde caca! Fala Feliz Páscoa. Vem vaca! Isso!
Isso! Feliz Páscoa pra você Aqui, Gabi, também. aqui, ó, junto com o papai aqui, ó. Deixa eu cortar o... Ah, você torce por esse aí? Quem que é esse aí? Ah, é o Corinthians. Muito bem. Vamos cortar aqui. Esses aparecem melhor aqui, ó. Tem dois Corinthians. Tem 2 Corinthians hoje? Sim. De quem são essas E camisas por aí? que não tem o verde? O papai. Ó, e por que não tem o verde? Falou o Ednelson. Porque não tem o verde é caca. Nós vamos pôr o verde na próxima, hein? Ô, Gabi, boa noite. Vem cá, falar boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite. É, tá ouvindo, Sem ó. Tá ouvindo o influência. Ednelson. Tudo bem por aí? Ganhou bastante ovo de Na escolha Páscoa. O dos coelhinho times, passou por né, aí? Rafa? Ganhou bastante ovo? Sim. Ganhou, né? O coelhinho passou por aí, então? Aham. O que você tem no braço aí? Que bom. Passa no braço aí. É do ovo de Páscoa esse aí também? Não, é da Dinda. Ela me deu de hoje de Páscoa. De ovo de Páscoa. Muito bem. Então fala boa noite aqui, ó. Vem cá. Não, fala boa noite, vem cá. Ah, vai buscar ovo de Páscoa lá. Fala boa noite, então? Boa noite. Aê! Boa noite, verde caca. Boa noite. O verde é caca. Tem influência na escolha dos times, né, Rafa? Por Imagina. muita depressão, né? Sem influência nenhuma, né, João? Nenhuma, né? Liberdade de escolha das crianças. Você trouxe o ovo? Ah, muito bem. Veio trazer o ovo aqui para mostrar o ovo também de Páscoa. Gente, obrigado então. Obrigado mais uma vez, João. E que você veio também? Ah, a Gabi veio mostrar o fone aqui também. Veio mostrar o fone. Show de bola. Tá parecendo o papai. É, vai participar conosco aqui um dia também. Já tá com o fone aqui para participar, De né? Páscoa do meu Dindo. Ganhou do seu Dindo. Como chama o seu Dindo? Tiago. Manda um beijo para ele. Um beijo. Aê, muito bem. João, obrigado, viu? Obrigado. Um abração pra você, ótima semana aí, se cuide aí. E a gente, numa próxima, vamos estar junto mais uma vez aí. Obrigado, Rafa. Satisfação participar com vocês. E a gente se coloca à disposição desde já para as próximas lives e para quando tiver, se Deus quiser, em breve, aí o retorno das transmissões da rádio. Com certeza, essa também é a nossa expectativa. Dinho, obrigado aí mais uma. Terça estamos aí de volta, hein? Terça, quinta e domingo estamos aí, Dinho. Eu que agradeço, Rafa, mais uma vez aí. Obrigado ao João pela grande contribuição aí. Pode ter certeza que enriqueceu muito a nossa live de hoje aí. E é isso aí, um bom final de domingo para todo mundo aí, um bom finalzinho de domingo de Páscoa, né? Uma excelente semana para nós aí. E terça-feira estamos aí de novo. Beleza? Um abraço, Rafa, um abraço a todo mundo aí. Obrigado, um abração aí para Ednelson, para o João Vitor, para toda a rapaziada que esteve conosco aí nessa noite de Páscoa para falar de futebol, muito sobre futebol, para falar sobre essa pandemia realmente aí atingindo todo o Brasil, especialmente aqui na cidade de São Carlos, os preparativos aí com o Luizão também sendo ponto de apoio e com o ginásio Milton Live. Falamos também do comercial, dos estaduais, vamos repercutir mais ainda na terça-feira com informações ao vivo de São Paulo na próxima terça. Nós teremos informações na véspera da reunião que vai acontecer na Federação Paulista de Futebol sobre a sequência do Paulistão e da Série 2 e Série 3 aí, que ocorre na próxima quarta-feira, 15 horas. Para fechar, rapaziada que está na nossa live, o Fábio Luquezzi, mandar um abraço para ele, para o Sandro Penteado, para o Renan, para o Everton, Vitinho, e o Renan mandando a última aqui, ó. Ednelson Simonetti, quem é maior, Muito Papo ou Drummond? Ah, muito bem, depois o Dinho te responde essa aí, viu, Renan? Um abração, gente, um ótimo final de domingo de Páscoa aí para todos vocês. A gente volta a falar... Ah, muito bem, o Miguel aqui mandando mais um alô para vocês também. Então, estamos de volta na próxima terça aí, com muito mais futebol aí na nossa Rádio